Bom, vamos lá. Sabe, a gente costuma pensar no exercício como, uma obrigação, né? Tipo algo que a gente deveria fazer, como comer salada. Mas e se a gente estiver olhando para isso do jeito errado? E se o exercício não for só sobre ser saudável, mas for, na verdade, um dos remédios mais potentes que existem? Que a atividade física ajuda a prevenir doenças, isso não é novidade para ninguém. A ciência já mostrou com todas as letras que se manter ativo é fundamental para evitar pelo menos 35 problemas crônicos de saúde. Mas é aqui que a conversa fica mais séria. A grande questão é: será que o exercício vai além da prevenção? Será que uma rotina de treinos pode ser literalmente receitada como um tratamento para quem já convive com uma doença? E essa pergunta nunca foi tão importante. Hoje, as doenças crônicas são um desafio gigantesco, um que coloca à prova os limites da medicina como a gente conhece. E é exatamente aí que entra o estudo que a gente vai analisar. Uma revisão científica bem completa de 2015 faz uma afirmação muito forte. Existem evidências sólidas para prescrever exercício como terapia para 26 doenças crônicas. Ou seja, não é só uma dica de bem-estar, é intervenção médica de verdade. E o que realmente impressiona é a variedade. Não estamos falando de uma ou duas coisas. A lista inclui desde doenças psiquiátricas, como a depressão, até condições neurológicas, como o Parkinson, passa por problemas metabólicos, doenças do coração, do pulmão, problemas nos músculos e ossos e chega até no tratamento de suporte para o câncer. É de cair o queixo, né? Tá, mas aí fica a pergunta: como é que isso funciona, afinal? Como é que mexer o corpo pode, de fato, tratar o cérebro ou combater uma doença? Vamos mergulhar um pouco na ciência por trás dessa cura. Olha, por muito, muito tempo, existia um dogma na neurociência. O cérebro de um adulto era estático. Não dava para criar novos neurônios. O que se tinha era aquilo e pronto. Fim de papo. Pois é, acontece que essa ideia estava completamente errada. E essa nova descoberta muda tudo. A pesquisa mostra que o exercício físico estimula ativamente o nascimento de novas células nervosas. Esse processo, chamado de neurogênese, pode até aumentar o tamanho do hipocampo, que é uma área do cérebro super importante para a memória e para o controle do humor. E o grande herói dessa história toda tem um nome meio complicado: fator neurotrófico derivado do cérebro, ou, para facilitar, BDNF. Pense nele como um tipo de fertilizante para o cérebro, que ajuda os neurônios a crescerem fortes, principalmente lá no hipocampo. E adivinha qual é uma das melhores formas de turbinar a produção de BDNF? Isso mesmo, o exercício. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar o caso da depressão. Um estudo super importante comparou o efeito de antidepressivos com o de exercícios aeróbicos. No começo, o remédio agiu mais rápido. Mas, depois de 4 meses, o alívio dos sintomas era o mesmo nos dois grupos. Agora, a parte mais incrível vem aí. 10 meses depois, o pessoal que se exercitou teve uma taxa de recaída muito, mas muito menor. É um benefício a longo prazo que fala por si só. Certo. Então, se exercício é remédio, a gente precisa falar sobre a receita, né? A dose certa. Porque, como em qualquer tratamento, a dose faz toda a diferença. E este é um ponto-chave. Ninguém usa o mesmo antibiótico para qualquer tipo de infecção, certo? A lógica é a mesma para o exercício. O tipo, a intensidade, a duração, tudo isso tem que ser pensado especificamente para a condição que está sendo tratada. Não existe uma receita de bolo que sirva para todo mundo. Olha só esses exemplos para a gente ver como a coisa muda. No tratamento da depressão, as pesquisas sugerem que treinos de força ou uma mistura de força com aeróbico podem ser até melhores do que só o aeróbico. Já para a obesidade, a recomendação é outra: um grande volume de exercício aeróbico, mas com intensidade moderada. Percebe? A receita muda completamente dependendo do objetivo. Então, por onde começar? Bom, embora a prescrição ideal precise de um profissional, a ciência aponta um caminho geral e seguro. Comece com calma, com baixa intensidade. O foco inicial deve ser aumentar o tempo de exercício e só depois, aos poucos, aumentar a intensidade. E, se possível, ter um acompanhamento profissional, principalmente no começo, faz toda a diferença. Quando a gente junta todas essas peças, a nossa visão muda, né? A academia, o parque, a quadra do bairro, talvez esses lugares sejam muito mais do que espaços de lazer. Talvez eles sejam a farmácia mais completa e acessível que se pode encontrar.
E olha, isso aqui não é achismo ou papo de autoajuda. Toda essa análise é baseada em uma revisão científica robusta publicada numa das revistas mais respeitadas da área de medicina do esporte. É ciência pura. Então, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Primeiro, atividade física não é só para prevenir, é tratamento comprovado. Segundo, o efeito é real, biológico, capaz até de fazer o nosso cérebro se regenerar. Terceiro, a dose certa é tudo e ela muda para cada caso. E por último, e talvez o melhor de tudo, os únicos efeitos colaterais são positivos, só trazem benefícios para a saúde como um todo. No fim das contas, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Num mundo cheio de remédios e pílulas, e se a receita médica mais poderosa que alguém pode receber não vier dentro de um frasco?